Olá, que bom que você está aqui em mais esse vídeo, essa videoaula, dessa série tão importante na caminhada da vida cristã e que muitas pessoas não dão o devido valor, né? A gente tem falado sobre espiritualidade, não qualquer espiritualidade, mas sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Hoje já será a nossa aula de número 68. São aulas que você que tem acompanhado sabe que é ali na média 12 minutos, então de 10 a 15, né? 12, 13 minutos. E estão aí na playlist série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Se você quiser rever, você pode ir lá. Se você quiser assistir algumas lá do início que você perdeu, enfim, você pode acessar aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu vou pedir para você se inscrever, tá bom? E se inscreva no canal, seleciona o sininho que tudo que eu mandar lá, qualquer vídeo novo dessa série ou de qualquer outra coisa, você vai ser notificado e notificada. Combinado? Bom, o livro que a gente adotou, Peter Escaseiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, estamos chegando no final dele, aula 68 hoje. E eu queria falar um pouco da continuidade, na verdade, com o meu cappuccino aqui, da continuidade ao que a gente falou semana passada, né? Semana passada falamos sobre maturidade emocional e conflito, e a ideia do ser pacificador, né? Bem-aventurados os pacificadores. As pessoas confundem que os pacificadores são os que colocam pano quente, os que não resolvem nada, deixa quieto para a pessoa não ofender, vê que ela chateia. Não é esse tipo de pacificador que Jesus estava falando. Para você entender melhor, assista a aula 67, tá bom? Eu queria falar um pouco sobre, dentro dessa ideia de pacificadores, aprendendo habilidades para ser pacificadores. Então, ele elenca aqui algumas habilidades importantes nessa tarefa de ser pacificadores. Hoje nós veremos uma delas. Temos outras 3 ou 4 que serão nas semanas que virão aí. Talvez a gente veja 2 por semana, ou dependendo do tamanho do conteúdo, uma. Mas enfim, falando de habilidades para ser pacificadores, a primeira coisa que ele trata aqui, que ele aborda, é que muitos de nós acabam crendo que amar é algo que a gente vai aprendendo automaticamente e que isso é apenas um sentimento. Isso é uma bobeira, né? Uma bobagem imaginar que amor amar esse sentimento. Não é. Deus amou o mundo de tal forma que ele enviou seu único filho. Então, é uma ação. Amar pressupõe ação, atitude, gesto, tá certo? Então, uma pessoa que fala que ama, mas ela não demonstra em ações, em atitudes, então é um amor de falácia, é bobagem, é conversa para boi dormir, né? Vamos combinar assim, tá? E aí ele disse que ele e a esposa dele, 12 anos atrás, começaram a desenvolver algumas habilidades. Habilidades que fossem habilidades e ferramentas que fossem ajudando os relacionamentos eu-tu, né? Saindo daquela coisa, daquela situação dos relacionamentos eu-coisa para eu-tu, né? Tem uma outra pessoa ali no outro lado do relacionamento. Então, ele fala que praticar essas habilidades vai causar inicialmente um certo desconforto, porque a gente sai da nossa zona de conforto, que elas são muito fáceis de compreender, mas são difíceis de implementar, tá certo? Mas que é possível, né? E aí assim a gente vai atingir a nossa maturidade emocional. Ele coloca assim, ó, essas ferramentas que vão ser tratadas como habilidades que precisam ser desenvolvidas são meios de ajudar as pessoas a se moverem do estilo de relacionamento eu-coisa para eu-tu, né? Entendendo que existe uma outra pessoa ali do lado. A primeira habilidade que eu gostaria de falar aqui, uma habilidade difícil, é a habilidade falar e ouvir. Falar e ouvir. Nós sabemos que falar e ouvir faz parte da essência de qualquer relacionamento. Qualquer curso que você for fazer de comunicação, aliás, de relacionamento, vai falar que a comunicação é algo essencial em todo tipo de relacionamento, seja na escola, no colégio, na faculdade, nas empresas. Muitos problemas empresariais acontecem por uma comunicação organizacional inadequada, incorreta, indevida, tá certo? Então, os cursos ensinam isso. Só que
poucas pessoas, empresas, escolas, faculdades, pouca gente consegue fazer bem essa coisa da comunicação. E isso se torna mais verdade ainda quando as pessoas estão sob estresse e diante de conflitos, tá? Então, comunicar, saber ouvir, saber falar é fundamental. Muito bem. Ele fala que esse processo de ouvir e de falar e de ouvir, vai criar uma nova conexão entre duas pessoas, né? Vai criando uma conexão. A gente vai desacelerando, porque quando eu calo para ouvir você, eu acalmo. E aí você fala. E aí você cala para me ouvir, e aí eu passo a fazer o papel de quem fala, e aí você desacelera. Então, existe uma harmonia rítmica nos relacionamentos interpessoais que tem a ver com ouvir e falar. Ele vai fazer um desafio aqui. Eu quero fazer um desafio que é meu desafio e é seu desafio. Ele nos encoraja a ver a seguinte estrutura como uma prática espiritual. Qual estrutura? Encontrar Deus por meio do nosso tempo com a outra pessoa. Relacionamento eu-tu. Quando você está com uma outra pessoa, num diálogo, numa conversa, ele desafia a gente a tentar encontrar Deus no meio deste relacionamento interpessoal, dessa conversa. E é interessante que quando a gente fala isso, quando a gente trabalha com comunicação, existem dois papéis fundamentais em qualquer processo de comunicação. O emissor, ou quem fala, e o receptor, aquele que ouve. Nós sabemos que esse processo de comunicação ele é marcado por algumas características que são fundamentais e tem em todo o processo. Então, quem fala, o emissor, quem ouve, o receptor. Existe uma mensagem acontecendo de quem fala para quem ouve. Essa mensagem ela é transmitida ou emitida através de uma mídia ou de um meio, tá certo? Mídia é meio. Então, qual é o meio utilizado nessa comunicação de quem fala para quem ouve? Pode ser a fala direta, pode ser um vídeo gravado, como esse, pode ser uma mensagem de texto, pode ser uma mensagem de voz. O meio utilizado é audiovisual ou não. O meio pode ser um desenho. Através de um desenho, quem fala transmite uma mensagem pelo meio, pela mídia desenho. Então, quem fala, emissor, quem ouve, receptor, através de uma mídia, de um meio, emite o quê? Fala o quê? Uma mensagem. Então, vários aí fatores e elementos do processo de comunicação. Aquele que fala, o emissor, aquele que ouve, o receptor. Uma mensagem acontecendo por um meio, uma mídia, através do quê? Através da fala, do canto, da pintura, de um texto, de uma TV, de um vídeo gravado, de um áudio, de um escrito, de um som, enfim. Emissor, receptor, mensagem por um meio, uma mídia. Só que quando isso está acontecendo, existe um outro fator, um outro elemento que vai acontecer. A mensagem sendo transmitida por um meio, uma mídia, antes de chegar no receptor, ela pode sofrer algumas alterações ou adulterações, vamos dizer assim, que são os chamados ruídos de comunicação. Esses ruídos podem ser externos ou internos. Então você está vendo agora esse estudo bíblico aí nessa videoaula gravada. Se chega uma mensagem no seu celular, como está chegando aqui no meu, e você tira a sua atenção para ler a mensagem, depois volta para o vídeo, você pode até pausar, mas às vezes você perde a sua linha de raciocínio. É um ruído. Alguém te grita, fulano, aí você tem que parar a sua linha de raciocínio e ruído. Às vezes os ruídos são internos, são as suas preocupações, ansiedade interna ali, aquela... Você está aqui vendo o vídeo, mas você está pensando no boleto que você tem que pagar, você está pensando no problema que você tem com seu filho, você está pensando no problema que você tem com sua mãe, com seu pai, você está pensando na enfermidade ou na saúde de fulano ou de fulana que você ama, que é seu querido, sua querida. São ruídos internos. Outros ruídos mais complexos a gente poderia tratar, não temos tempo para isso, poderia falar um dia só sobre comunicação, né? Tem ruído, por exemplo, que tem a ver com as nossas crenças e valores, a nossa cultura, a forma como fomos criados, aquilo que cremos, que entendemos. Então, por exemplo, você chega para assistir uma palestra e se você é cristão, você chega lá e descobre que o palestrante vai falar e ele é um muçulmano. Talvez o fato dele ser de uma outra religião, o islamismo,
seja um grande ruído para você. Talvez não. Para algumas pessoas sim, para outras não. Talvez aquilo já te bloqueie. Então, é um grande ruído. É a questão religiosa diferente. Por mais que a palestra seja sobre qualquer outro tema que não religião. Pessoas que têm preconceitos de algumas outras pessoas, o que acontece? Isso pode ser um grande ruído também. Você vai assistir uma palestra, mas você tem muito preconceito em relação à mulher falando. E é uma mulher que vai dar palestra. E você já, com o seu preconceito, bloqueia. O que a mulher vai falar disso? Então, isso é preconceito. Esse preconceito, ele pode te bloquear como um grande ruído. E tem outros diversos ruídos, tá certo? Vários ruídos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Emissor, aquele que fala, receptor, aquele que ouve, ele fala uma mensagem por um meio, uma mídia, que pode sofrer adulteração, alteração no quê? Na decodificação. Então, este emite uma coisa e não necessariamente este recebe ou ouve o que está sendo emitido de fato. Porque os ruídos podem interferir de forma que este fale A, B e esse entenda C. O que acontece numa pregação, por exemplo. O pastor fala 20, 30, 40 minutos. Demais até. 1 hora. Fala muito. Estudos falam que até 20 minutos as pessoas prestam atenção. De 20 a 30, com muita dificuldade, se a pessoa que fala for muito boa na comunicação, no jeito de falar, né, na sua oratória. Passou de 30, começa a ficar quase inviável. Passou de 40, insustentável. Se for assim, monólogo, alguém pregando e você só ouvindo, tá? Não tiver interação. O pastor fala lá 30 minutos, vai à porta, aí alguém chega e fala, pastor, aquilo que o senhor falou assim, 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 foi uma bênção na minha vida. Aí o pastor pensa, eu não falei isso. Mas foi a forma que a pessoa decodificou, de acordo com todos esses ruídos internos e externos que ela tem. Né? Sua forma de entender, sua cultura, seus valores, enfim. Tá? Então, emissor, aquele que fala, receptor, aquele que ouve uma mensagem por um meio, uma mídia, que sofre ruídos, e aí o que é recebido aqui, decodificado por esse emissor, não necessariamente é aquilo que é falado. E aí acontece um feedback, que é uma retroalimentação, é um retorno desse que está ouvindo para aquele que está falando. Então, eu não tenho feedback aqui, por exemplo. Meu feedback são comentários que você pode fazer embaixo do vídeo, porque eu não tenho interação com você, não estou te vendo. Quando eu estou ao vivo, então eu tenho você que eu consigo ver, ou estou numa live, mas as pessoas escrevem na live, eu estou vendo ali feedback, o que está acontecendo. Quando eu estou presencialmente, eu estou vendo as pessoas, eu tenho feedback delas, a forma como elas sentam, interagem, o olhar, o balançar da cabeça, não concordando, concordando, espanto, compreensão, tá? Então existe esse feedback que acontece no processo de comunicação. Quando a gente fala do relacionamento eu-tu, a gente tem que estar atento a tudo isso. Tudo isso. Porque às vezes estamos na posição de quem fala e às vezes estamos na posição de quem ouve. É importante permitir que a outra pessoa fale, para que haja essa harmonia e esse desacelerar de um lado para com o outro. Então, a primeira habilidade que eu queria que a gente tentasse essa semana pensar para desenvolver é a habilidade do ouvir e falar, falar e ouvir. Processo de comunicação nos relacionamentos eu-tu, relacionamentos interpessoais. Combinado? A gente se encontra na próxima semana para a nossa aula que segue com mais algumas ferramentas e habilidades nesse desafio aí do sermos pacificadores ativos e não colocadores de coisas debaixo do tapete sem resolver nada, porque não é disso que a Bíblia fala. Tá bom? Deus abençoe você, uma excelente semana e a gente se encontra aí na próxima semana. Até mais.